E aí pessoal, obra nova pra vocês, espero que gostem. Como vocês já sabem, o nosso canal tá um pouco mal nas visualizações, então eu conto com a ajuda de vocês pra deixarem um like e também um comentário pro YouTube entender que o nosso canal é relevante e indique pra mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês são incríveis. Agora fiquem com a obra. Já pensou a garota que você mais odeia, que faz bullying com você durante o ensino médio inteiro? Agora na faculdade você é obrigado a aceitar ela morando em seu apartamento? Essa é a história do Jin-Soo, o nosso protagonista. A história começa com ele acordando às 7 horas da manhã, e então ele desliga o seu celular. Ele se pergunta se por acaso ele se parece com um estudante qualquer que tem que acordar todo dia cedo. Então ele fica bem desanimado, pois ele queria dormir até mais tarde. Ele diz que ele pode até parecer um garoto normal, mas ele garante que tem algo sobre ele que é fora do comum. E é nessa hora que sabemos do que se trata. O Jin-Soo, ele morava com uma garota. E não, galera, essa garota não era sua namorada, muito pelo contrário. E já vemos um pouco da personalidade dela. Ela começa xingando, falando para ele colocar o alarme apenas no modo vibratório e para não fazer barulho, porque senão acaba atrapalhando o sono dela. Ele fica sem graça e pede desculpas. Então ela joga o travesseiro em seu rosto e pergunta se ele perdeu alguma coisa, já que ele estava encarando ela. Então ela diz para ele não se esquecer de comprar o seu brinquedo quando ele estiver voltando. Essa história do brinquedo, galera, aconteceu há exatos 2 meses atrás, quando eles ainda estavam no ensino médio. Ela praticava bullying com ele todos os dias e não deixava o coitado em paz. Ela até dizia que ele não via a hora de se livrar dela, e o prota, como um bobão, falava que ele não se importava. E por isso ela continuava praticando bullying com ele, até certo dia ela ordenar que ele fosse comprar um salgadinho. O prota, ali bem sem graça, ele responde que não tem dinheiro. Então ela puxa ele pelos cabelos e pergunta se ele não estava mexendo com aquelas criptomoedas, então ele deveria sim ter bastante dinheiro. O Jin-Soo então responde que criptomoedas é um negócio arriscado, que ao mesmo tempo ele pode ficar milionário, ele também pode perder tudo de uma hora para outra, então realmente era algo de risco. Então ela fala para ele calar a boca e logo comprar o salgadinho, e que ela vai emprestar o seu cartão de crédito. Ele se pergunta como que ela confia nele, já que ela passou o ensino médio inteiro fazendo bullying, mas mesmo assim ele vai até o mercadinho rezando para nunca mais ter que olhar para a cara dela assim que eles se formarem. Mas ele se lembra que ela se inscreveu na mesma faculdade que ele, e pelo jeito ela fez isso só para continuar provocando. E ele até disse que jamais uma faculdade daquele calibre aceitaria uma aluna que nem ela. Então ele chega com o salgadinho e ela disse que tem uma boa notícia. Essa boa notícia, galera, é que ela foi aceita na mesma universidade que ele. Então ela mostra ali o seu celular com a notificação, e pro seu pesadelo aquilo era verdade. E ele se vê num beco sem saída. Ele chega em casa totalmente desanimado, pois ele teria que ver essa garota ainda por um bom tempo. E quando ele chega lá, ele vê um bilhete de sua mãe dizendo que ela vai passar a semana no Japão. E ele até menciona que a sua mãe acha que resolve tudo com dinheiro, já que ela deixou um dinheirinho ali pra ele. E ele fica triste porque ele ia receber a notícia da faculdade justamente hoje, mas a sua mãe preferiu sair nessa viagem. Então ele se senta em frente do seu computador e diz que vai descontar todo o seu estresse investindo nas criptomoedas. Ele vê uma das moedas ali em alta e diz que seria loucura não comprar. Se essa moeda subisse um pouco mais, ele ficaria muito rico e ele estaria recuperando todo o dinheiro que ele já investiu nessas criptomoedas. Porém, infelizmente, galera, não sobrou nenhum centavo ali pra ele já tinha gastado tudo. Então ele pega a carteira ali pra conferir se realmente não tinha mais nada e percebe que o cartão daquela garota, da Dajong, estava com ele. Então ele começa a rir feito um louco, e vocês já sabem o que ele tá pensando, né, galera? Ele se sentiu ali muito tentado em usar o cartão dela para investir nas criptomoedas, e em um ato de loucura, ele resolveu pôr a mão no dinheiro da sua bully e usar o cartão de crédito dela para comprar essas criptomoedas. Mas aí você deve estar pensando, será que as criptomoedas subiram de preço? Não, galera, as criptomoedas caíram que nem uma bigorna e ele acabou perdendo tudo.
E assim que ela soube, ela espancou ele na porrada. Ela tava incrédula que ele havia torrado todo o seu dinheiro nessas porcaria. E ela até disse que não quer nem saber, que ele pode tratar de vender os seus órgãos para poder pagar o dinheiro ali que ele tá devendo. Ela exige que o prota pague com juros e correção monetária, pois ela havia perdido cerca de 10 milhões de wons. Esse dinheiro que ela perdeu estava incluso o dinheiro que ela ia pagar o aluguel ali do apartamento da faculdade, e por isso ela não ia conseguir mais morar sozinha. Então vocês já imaginam, né, galera? O prota teve que deixar ela morar em seu apartamento. No dia da mudança, ela não parava de xingar ele nem por um minuto, porque ela estava muito nervosa. E eles haviam feito um trato. Ele deixaria ela morar lá, em troca ela não ia falar para os pais dele dessa tal dívida que ele havia feito. E enquanto ele ajudava na mudança, ele deixou uma de suas caixas cair e acabou quebrando o seu brinquedinho. Então, para ajudar a pagar essa dívida, ele começou a trabalhar em uma loja de conveniência. Quando ele chega lá para trabalhar, ele vê a sua chefe agachada pegando uma caixa. E o prota, ele fica morrendo de vergonha. Ela começa a gemer ali enquanto faz força, se perguntando de onde veio tantas coisas, que é melhor colocar tudo na prateleira. O nome da garota, pessoal, é Iseu, e o prota parece que gosta dela. E ele já sai logo correndo ali, oferecendo para ajudar a carregar essa caixa pesada. Ela seca o rosto ali sujo de suor e menciona que ele chegou bem cedo. A garota, pessoal, ela é um pouquinho mais velha que o prota, e ele menciona que o seu dia fica até mais colorido quando ele a vê. De um jeito fofo, ela agradece ele por ter ajudado. Enquanto ela fala, o prota não para de pensar em como ela é bonita e diferente da Jae-young. A Iseu, ela é bonita, carinhosa, bondosa, uma verdadeira deusa. E ainda por cima ela tem um belo de um... ela tem um belo de um coração. É isso mesmo que ele queria dizer, galera. Confia. Então o prota, ele fica ali todo bobo enquanto fala com ela. E a cena já corta pra Dae-jong lá com o seu brinquedo quebrado. Ela disse que o idiota do Jin-soo foi quebrar justamente a coisa que ele não poderia quebrar. E que agora ela está, digamos assim, sedenta por ação, mas não tem nada decente na faculdade, não tem nenhum cara ali que tá à sua altura. Então ela tenta consertar o seu brinquedinho e diz que está na hora da diversão. E quando ela vai utilizar o seu brinquedo, ele desmonta ali, porque tava quebrado mesmo, não tinha como arrumar. Então ela já fica furiosa e começa a mandar mensagens pro prota. Enquanto ele trabalhava, ele percebe que seu celular tá tocando e ela o xinga nas mensagens dizendo que é para ele trazer um pepino que ela vai usar em casa, digamos assim, pro jantar, né? Ele fica pensando qual prato ela iria usar e se é o que ele estava pensando. Enquanto ele lê a mensagem, a Iseu aparece perguntando se é a sua namorada. Ele desesperadamente diz que não, que ele não tem namorada nenhuma, e ele faz questão de frisar isso bem, galera, que ele é solteiro, ele não tem namorada. A garota, de um modo bem meigo, ela diz que é bom saber, então se despede dele. Tentando disfarçar, ele também se despede, então acaba se tocando que ela falou que bom saber que ele não tem namorada. E ele fica ali todo esperançoso, se perguntando se ela gosta dele. Enquanto isso, o seu celular ali não parava de chegar mensagens. A Dae-jong, ela perguntava por que ele não respondia e se por acaso ele estava afim de morrer. E o prota só pensava em sua colega de trabalho. Se por acaso ela descobrisse que ele mora com uma outra garota, estragaria o seu plano de namorar com ela. Mais tarde, a Dae-jong, ela estava numa festa da faculdade. Ela percebe que poucos caras ali parecem ser decentes, então ela fica analisando um por um até achar um cara que parece ser mais legalzinho. Então ela decide chegar até ele. Ela pergunta se pode beber junto dele e ele diz que sim. E o rapaz ali logo de cara fica apaixonado. E ela pergunta sobre o que eles estão falando. E ele diz que é sobre um de seus amigos que está fazendo um intercâmbio de trabalho. E em poucos minutos de conversa ela já percebe que esse cara é um babaca. Quando ela chega em casa furiosa, chutando a porta, ela pergunta ao Jin-soo onde que tá o pepino. E ele não responde, então ela começa a gritar. Então descobrimos o que aconteceu no bar. Aquele cara tinha falado que ele queria passar a noite com ela, pois ela parecia ser bem facinha. E por isso ela foi embora morrendo de raiva. O prota aparece ali e dá boas-vindas meio sem graça. E ele diz que está consertando a porta do banheiro que estava quebrada. Então ela pergunta se ele havia comprado o que ela tinha pedido.
Ele diz que sim e que está na geladeira. Então ela começa a xingar, dizendo que vai estar gelado. A garota fala para ele parar de graça e entrar no banheiro e colocar um fone de ouvido para que ele não ouça nada. O Prota lá dentro do banheiro, ele fica com o fone de ouvido fingindo que tá ouvindo alguma coisa, mas ele não tá ouvindo nada. A única coisa que ele tá ouvindo é os barulhos ali do lado de fora. Ele diz que ela trata ele dessa forma porque ela não enxerga ele como um homem, apenas como um garoto. Então ele se lembra de todas as vezes que ela o humilhou. Ela fazia ele buscar as coisas no rolê e até mesmo as pessoas que estavam ali não o respeitavam. E é por isso que ela conseguia fazer essas coisas aí do outro lado da sala sem se preocupar com ele, pois ela realmente não encarava ele como um homem. Então se passam alguns minutos e ela não termina. Então ele começa a ficar curioso. Enquanto ela estava, digamos assim, cozinhando, o pepino acabou quebrando. Então ela abre a porta do banheiro correndo ali para xingar o Prota por ele não ter pego um legume decente. E nessa hora ela pega ele de surpresa. Então ela fica tão assustada que cai no chão. Então ela fica sem palavras e parece que agora ela vai ter que encarar o Prota ali como um verdadeiro homem, né? Ele diz que ela não pode sair abrindo a porta assim sem bater. Então ela dá um chute nele e manda ele para fora do apartamento. Ele questiona dizendo que aquele apartamento é dele, enquanto ela fica extremamente furiosa, dizendo que não acredita no que viu. Ela não quer admitir, galera, mas ela realmente ficou surpresa com o que viu e até balança a cabeça tentando não pensar naquilo. Então ela se lembra de todas as vezes que maltratou ele, pois ela realmente não enxergava ele como um homem de verdade. Então ela se toca que é por esse bobalhão aí que ela tá admirada. O Jin-Soo, ele fica trancado do lado de fora e já é quase 00:30 e ele tem aula amanhã cedo. Então ele disse que se a porta ao menos estivesse trancada, aquela porta do banheiro, esse mal entendido não teria acontecido. A garota, ela acaba cedendo e abre a porta e diz para ele se arrastejar ali de volta para dentro do apartamento antes que ela mude de ideia. Ela disse que só porque ela foi um pouquinho boazinha com ele, agora ele acha que ela é uma piada e que ele tá vivendo uma vida boa desde que veio para a faculdade, mas que ele precisa sofrer já que ele deve 10 milhões para ela e que até ele pagar essa dívida ele não vale nada. Então ela chama ele de inseto e chuta ele novamente. Ela disse que a partir de agora ele tá proibido de fazer aquilo no apartamento. Se ele fazer aquilo de novo, ele vai arrancar aquelas partes e jogar fora. Uma semana depois, o Jin-Soo, ele tá dormindo ali na sala de aula porque ele estava extremamente sobrecarregado com a faculdade, com o trabalho, com os projetos que ele estava fazendo. E o professor ali da faculdade acorda ele dizendo que as aulas já acabaram e que ele pode ir embora para casa. Ele se desculpa e sai correndo todo suado. Ele menciona que se o professor não tivesse acordado ele, ele ia estar dormindo até o outro dia. Então ele percebe que já está anoitecendo e não vai dar tempo de passar em sua casa. Ele teria que ir direto para o trabalho, pois já era quase 6:30 da noite. Ele fica lembrando no que a sua bullying ali disse sobre a proibição que ela tinha feito. Ele menciona que tem bastante medo dela, então manda uma mensagem perguntando se ela quer que ele compre algo, que quando ele sair ele vai trazer. No meio do caminho ele se encontra com a Bendita e ela olha para ele e ignora, fingindo que não o conhece. Então ele diz que ela faz isso porque ela não quer que ninguém ali descubra que ela é uma bulinadora. Então ele fica observando ela indo embora junto com as suas amigas e menciona que na faculdade tem dois tipos distintos: os excluídos, que tem que trabalhar de dia e de noite, e os populares, que vivem sendo chamados para as festas. E é exatamente por isso que eles fingem que não se conhecem. Enquanto ele pensava nisso, o seu celular toca. Quando ele pega para ver, é a ICU mandando mensagem. Ela pergunta se ele já tá indo trabalhar, porque tá com muito tédio lá no serviço, e manda um emoji bonitinho. Então ele fica todo feliz ali, dizendo que a sua vida ainda tem um raio de esperança, e sai correndo para chegar logo no trabalho. Chegando lá, ela menciona que ele veio cedo, então ele responde que veio direto da faculdade. Ela pergunta se ele está bem, pois parece cansado. Ele diz que tá ótimo e que deve ser por causa dos períodos de prova que tá chegando. Então ela diz que vai ter que lidar com esse tipo de problema quando ela voltar para os seus estudos, e menciona que ela quer continuar dando um tempo. Então a gente vê, pessoal, que ela deu uma pausada na faculdade. O Prota diz que ela vai tirar de letra porque ela trabalha direitinho.
Então ela pergunta se ele quis dizer que a única coisa que ela sabe fazer é trabalhar em uma loja de conveniência. Nessa hora o Prota acha que já estragou com tudo e nem sabe mais o que dizer para poder consertar. Mas a garota dá um sorriso meigo e fala que tá tirando com a cara dele e pergunta se ele ficou assustado. Nessa hora o Prota já percebe que aquela ali é a garota perfeita para ele e ela começa a dar gargalhada dizendo que sabia que ele ia cair nessa. O Jinsu, ele tá super apaixonado e se pergunta se esse é o início de um lindo relacionamento. Comente aí pra gente, galera, vocês gostariam que o Prota ficasse com ela ou com a sua colega de quarto? Comente aí quem vocês preferem. Então a garota se despede e vai embora e começa o seu expediente ali no trabalho. Ele diz que tá passando por um momento complicado, mas que um dia ele espera que as coisas deem certo entre a ICU e ele. Mais tarde, ele leva outro legume ali para sua colega de quarto poder, digamos assim, cozinhar e confere se o legume realmente tá bom para ser preparado. Quando ele chega, ela tá segurando uma fita e ele já fica apavorado sem saber o que tá acontecendo. Então a gente fica sabendo o que aconteceu. Um dia antes, ela encontrou um novo cara. E ele parecia ser alguém que até sabe se portar. Ele era bonitão, educado e parecia ser de uma boa família. Então ela decidiu sair com ele. Ela já estava até comentando que não ia mais precisar cozinhar o pepino, já que esse legume era apenas um quebra-galho. Porém, o que aquele cara tinha para oferecer não era grandes coisas. E ela acabou ficando bem decepcionada. E até menciona que o cara pegou no sono logo em seguida. Por isso ela se lembrou do Prota quando ela abriu ali a porta do banheiro. No começo ela não queria aceitar muito, que estava pensando nele, mas ela não conseguia tirar o Jinsu da sua cabeça. O seu brinquedo havia quebrado e aquele legume não era muito bom para cozinhar. E a melhor opção que tinha era o protagonista bobão. Mesmo sem querer admitir, ela estava querendo ficar com o protagonista. Então ela coloca uma fita ali na sua boca e amarra as suas mãos. Então ela usa bastante o protagonista e ele não pode fazer nada com respeito a isso. E a única coisa que ele consegue fazer é pensar na ICU. Eu falo, galera, o cara tá muito apaixonado. E depois de um longo capítulo ali bem detalhado, essa cena termina e começa o outro dia com o celular do Prota despertando às 8 horas. Ele desliga ali correndo o despertador e olha logo pra sua bullying ali pra ver se ela não havia acordado. Porém, galera, ela tá dormindo igual uma pedra. Provavelmente ela tava bem cansada da noite anterior. O Prota, ele parece uma múmia. Ao mesmo tempo ele tá incrédulo, sem acreditar no que aconteceu. Ele mal consegue parar de pé. Então ele se troca e vai para a faculdade e deixa ela ali dormindo. Ele diz que está bem cansado e que tudo aquilo parece um pesadelo. Então ele almoça no refeitório e na hora de ir embora, seus colegas ligam dizendo que querem fazer uma reunião no fim de semana para discutirem o trabalho em grupo. O Prota ainda não desistiu das criptomoedas e ele acha que é uma das únicas formas de pagar a dívida que ele tem. E com receio de chegar em casa sem saber o que esperar, já com frio na barriga, ele fica ali algum tempinho se preparando. E quando ele chega, ele vê ela comendo um peixe frito mexendo no notebook. Ela age com uma indiferença e volta a comer. O Prota se pergunta se depois de tudo que aconteceu, ela realmente vai agir dessa forma. Então ela o chama e ele já começa a ficar preocupado. Ela pede para que ele faça um macarrão instantâneo para eles e ele acaba obedecendo. Então eles comem o macarrão. Ela fala que já está indo dormir e diz para que ele apague as luzes e que se por acaso ele acordar ela vai matá-lo. Então ela dá um último aviso. Se ele quiser mexer no celular, é para ele cobrir o seu rosto com lençol, já que ela tem um sono leve. Então ela mal se deita e já começa a roncar. E ele ironiza dizendo que o sono dela é leve como um elefante. Então o Prota fica ali parado observando ela naquela posição e as suas bochechas começam a ficar coradas. Então ele dá um tapão no seu rosto para que ele mantenha o foco. Então ele diz que vai dar umas voltas. Ele sai do seu apartamento e fica pensando se por acaso ele é o errado da história, por causa das coisas que aconteceu ontem. Ele também se lembra das coisas que ela disse naquela hora e fica se perguntando se ela vai fingir que nada aconteceu. Porém, galera, nesse instante, ele encontra a ICU. Ela estava separando os lixos recicláveis. Ela pergunta por que ele chegou tão cedo assim e ele fica sem graça e diz que só estava andando sem rumo e que acabou parando ali. Então ele dá uma olhada no relógio e percebe que realmente chegou muito cedo. Então, para tentar disfarçar, ele disse que veio comprar uma coisinha e ela pergunta se ele não mora longe dali. Galera, ele realmente morava bem distante,
mas ele acaba disfarçando e fala que não é tão longe assim não, e coça a cabeça sem graça. Então ela dá boas-vindas a ele, tratando ele como um cliente, e ela pergunta se pode ajudá-lo. Então ele fica ainda mais encantado e mais apaixonado, dizendo que ela é realmente muito educada e fofa. Ele menciona que ela é a única garota com quem ele pode contar. Ele não tinha feito isso de propósito mesmo, de acabar parando nessa parte da cidade, mas ele acabou aproveitando e fez algumas compras. Ele estava bem feliz de ter encontrado ela ali, então a sua barriga ronca e ele fala que vai comprar alguma coisa para comer antes de começar a trabalhar. A garota tinha ouvido ali a sua barriga roncar e pergunta se ele tá querendo comer alguma coisa, e o prota fala que sim. Então ela indica um macarrão, dizendo que ele é um produto novo e bem gostoso, e entrega para ele oferecendo. E ele diz que vai experimentar. Então ela comemora e diz que vai passar para ele no caixa. Ela diz bom apetite e ele se senta para comer, todo apaixonado. E nota que aquele macarrão tinha um cupom promocional. Ele diz que nunca ganhou nada dessas coisas, mas que os prêmios ali são bons. Era um carro, uma TV ou um vale compras. O prota disse que seria muito bom poder ganhar um carro. Se isso acontecesse, ele venderia o carro e usaria o dinheiro para pagar sua dívida. Então ele poderia dar um chute e jogar a De Jong para fora de seu apartamento. Então o prota decide participar, já que ele não tem nada a perder, né? Ele pega o seu celular e escaneia o código QR. Ele é levado para um site, então ele aperta o botãozinho da roda da fortuna para poder participar do sorteio. E para sua surpresa, galera, ele acabou ganhando 2 ingressos para o cinema. A ICU então ela aparece ali toda animada, dizendo que ele teve bastante sorte de ganhar um prêmio. O prota então tem a brilhante ideia e diz que tudo aquilo foi graças a ela e pergunta se ela gostaria de ficar com os ingressos, tentando jogar um verde ali, galera. A ICU diz que foi ele que ganhou, mas ele menciona que não tem ninguém pra ir junto com ele. Então ela diz que tem um filme que ela quer muito assistir e fala que eles podem ir juntos. Galera, o prota tem um encontro marcado. Será que vai dar bom esse encontro, hein? Continua assistindo aqui pra gente ver o desfecho dessa história. A sua colega de quarto estava secando o cabelo enquanto perguntava se ele ia pra algum lugar, chamando o prota de perdedor. Ela disse que ele estava irritando ela, já que ele ficava tremendo ali igual um cachorro com dificuldade de cagar. O prota, galera, ele estava bem nervoso porque ele tinha um encontro marcado e ele já estava atrasado. Então ele dá uma desculpa dizendo que ele tem uma reunião ali da faculdade e pergunta se ela também vai sair, já que ele não quer que ela saiba que ele tem um encontro. Ela disse que sim, que vai sair e que diferente dele, ela não é uma perdedora que fica trancada em casa no final de semana. O prota, medroso, apenas concorda dizendo que ela tem razão. Então ela pergunta se ele quer usar o secador. E também pergunta se por acaso tem alguma garotinha ali no grupo. E ele diz que sim. Então ela pergunta se por acaso ele acha que só de pentear o cabelo ele vai conseguir impressionar uma garota. Ele gostaria de responder de uma forma bem confiante, fazendo um sinal positivo e dizendo que ela acertou na mosca. Mas a única coisa que ele disse foi que ele queria estar bem apresentável e coça a cabeça envergonhado. Então ela diz que ele é muito idiota e começa a rir e abre a porta para ir embora. Ele fica esperando ela sair, então ele sai correndo para se arrumar. Ele dá o melhor de si e acaba ficando com o cabelo todo lambido e pergunta se é assim que os rapazes fazem. No dia em que tinham marcado o encontro, ela tinha dito que era para eles se encontrarem no sábado ao meio-dia. Então ele se imagina chegando lá todo arrumado, com o cabelo lambido, e já fica imaginando que ela ia estar com uma vestimenta bem casual e que ela ia tirar sarro dele por ele ter vindo todo arrumado. Ele fica com medo dela achar que ele é um otário por estar vestido assim e de descobrir que ele nunca saiu com uma mulher, já que era apenas um filme e não precisaria ir todo arrumado. Então ele fica com receio dessa cena realmente acontecer e vai lá e lava o cabelo novamente, para não ficar com esse aspecto lambido. Ele seca da forma que ele sempre faz, então vai lá e coloca uma roupa bem casual. Por ter mudado a vestimenta de última hora, ele acabou se atrasando. Então ele chega ali pedindo desculpas. A garota, toda meiga e fofa, diz que o filme ainda não começou e que ele precisa se relaxar. Ela menciona que ele veio correndo e que deve estar morrendo de calor. Ele fala para ela ficar tranquila que ele tá bem. E ele fica bravo porque ele acabou se atrasando ainda mais por ter lavado o seu cabelo novamente e que ela veio toda arrumada para essa ocasião e ele acabou vindo com essa roupa normal. A garota, galera, ela realmente estava tratando ele super bem e o prota, ele já começa a fantasiar ali em sua cabeça,
pensando que realmente ele tem grandes chances com ela. Ele não para de olhar para a blusa branca dela transparente e menciona até que dá pra ver tudo. Então ela diz para eles se apressarem, senão vão perder o início do filme. E eles começam a correr pro cinema. Enquanto ela corria, sem querer, ela acaba batendo a sua mão nas partes baixas ali do prota, e ele sente muita dor, e ela fica com vergonha pedindo desculpas, e ele diz que tá tudo bem. O Jin-Soo se lembra de quando a Dae-Young deu um chute nesse local de propósito, e que naquela vez tinha doído muito mais. Eles então chegam no cinema antes do filme começar e se sentam. Ambos olham um pro outro e um climinha bem romântico rola ali, galera. Ele fica pensando que se por acaso ele tivesse chegado antes, ele poderia ter passado mais tempo ainda com ela, já que ele havia jogado fora essa chance de se aproximar da garota. Tudo porque ele estava inseguro com respeito à sua vestimenta. O filme começa e ele diz que vai prestar bastante atenção, para aproveitar e pensar no que ele vai falar para ela depois que o filme acabar. Ele fica totalmente concentrado, porém a sua concentração é interrompida pelo toque do celular. O celular não para de tocar e ele precisa se levantar e acaba pedindo desculpas. Ele se pergunta quem que ia estar ligando para ele, já que ninguém tem o costume de fazer isso. Quando ele pega o celular, ele já sabe quem é. Galera, tinha que ser a Dae-Young. Ele atende e ela responde com brutalidade, chamando ele de palhaço, perguntando por que ele demorou para atender. Então ela pergunta onde que ele tá e ele não fala que é no cinema, pois ele tinha mentido falando que ele estava fazendo um trabalho da faculdade. Então ele diz que tá perto de casa, no cruzamento da avenida, e pergunta por que ela quer saber. Ela fica contente e dá uma risada, e diz que é uma maravilha saber disso, já que ela também está ali perto, e diz para eles se encontrarem na estação de metrô na saída 3. O Jin-Soo pergunta por que ela precisa disso, e ela responde que precisa usá-lo, da mesma forma que ela fez naquele outro dia, galera, algumas semanas atrás. A Seo, ela fica ali perguntando onde que o protagonista está, porque ele ainda não tinha voltado. Ele pergunta se tem que ser agora, porque agora não dá, poderia ser daqui umas 2 horinhas. Então a garota fica extremamente brava e começa a xingá-lo, dizendo que ele não pode recusar, se por acaso ele acha que tem o direito de fazer alguma coisa. Então ela fica xingando ele ali no telefone e o Jin-Soo nem sabe o que responder. Ela diz que ele tem que fazer tudo o que ela mandar, já que ele tá devendo muita grana pra ela. Então ela disse que ele tem 5 minutos para aparecer ali se ele não quiser morrer. Então ela desliga o celular na cara dele. O prota, ele fica ali em pânico e não sai do lugar. Galera, e vocês? Vocês iriam ignorar a Dae-Young e continuar ali no encontro? Ou vocês iriam lá no local que ela marcou? Responda aí pra gente, quem vocês preferem? E eu vou deixar aqui a indicação de um outro vídeo. Esse manhwa se chama Kizika. O garoto, ele é extremamente popular e bonitão, todas as garotas gostam dele. Mas ele tem um porém, galera, ele é super azarado. Eu vou deixar aqui esse resumo para você correr lá e assistir, que tá muito bom. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!